Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Eu sigo aqui comentando sobre o meu livro, Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação. E hoje eu quero abordar o tema do capítulo 6 do livro, que é: podemos mudar o sermão na hora H, ou seja, na hora de pregá-lo propriamente dito, né? Essa é uma pergunta que é uma pergunta sincera de muitos alunos de denominações diferentes. Geralmente os pentecostais não têm problema com isso, e mas pessoas de outras tradições sim. E foram perguntas feitas ao longo das minhas aulas de homilética e das aulas de outros professores que alunos comentaram comigo. E eu achei muito pertinente colocar este capítulo aqui, tá? Então, sim, claro que podemos mudar o sermão na hora H, contanto que nós entendamos que a mensagem que a gente estava pronto para pregar era também uma mensagem bíblica e que pode ser pregada em um outro momento, inclusive ao mesmo público, sem nenhum problema, né? E, mas a gente precisa entender as razões disso. Então eu coloco aqui 5 razões por que Deus faria algo assim, né? Por que ele faria? Mandaria a gente mudar o sermão na hora de pregar. Uma vez que a gente estudou a passagem, esboçou o texto e tal. Então a gente não pode pregar uma mensagem sobre um tema ou passagem bíblica que a gente não conhece, em primeiro lugar. A gente tem que estar familiarizado e ter minimamente um esboço mental, nem que seja mental. Se der tempo ainda fazer algumas anotações, faça. Mas isso é muito raro, pelo menos comigo. Só que eu me lembro, só aconteceu uma vez, tá? Eu ia pregar, estava com um esboço impresso, como de costume. Eu geralmente levo anotações ao púlpito, raramente não levo. E ao longo do culto eu percebi que Deus tinha um outro direcionamento, pelas orações, pelas leituras bíblicas que foram feitas, pelos louvores. E Deus foi falando forte a mim, ao meu coração, para pregar uma outra passagem. Inclusive nesse dia foi interessante porque no caminho para a igreja, minha esposa perguntou sobre o que eu ia pregar. E ela não costuma fazer isso. E eu disse: vou pregar o texto tal, o tema tal. Tá bom. E quando estava para tomar a decisão, na hora do culto, eu sentei, os irmãos já estavam cantando em pé, orei, disse: Senhor, se for a tua vontade, me confirma no coração, né? E ele confirmou. E eu cheguei, anunciei o texto, o novo texto. Não disse que tem um sermão preparado que mudei, porque isso pode dar estado só ao pregador, né? Pode passar a mensagem errada de que o pregador tem muito mais intimidade com Deus do que o resto da congregação, que são míseros mortais. E isso não é verdade, né? Nós somos tão pecadores quanto qualquer cristão e tão santos quanto qualquer cristão também. Mas por que Deus faria isso? Eu coloquei aqui no livro 5 razões. Primeiro, para falar algo especificamente com alguém do auditório. É claro que Deus já sabia quem ia estar lá e tudo mais, mas Deus faz assim, né? Segundo, para falar algo especialmente com o pregador. Terceiro, para nos mostrar que Ele é o soberano em todo e tem todo o poder sobre nós. Então, por mais que tenhamos estudado, nos desgastado para preparar um sermão, como vocês sabem que é difícil, Deus é quem manda. Quarta razão, para quebrantar nosso coração orgulhoso. Não, eu vou preparar isso aqui, eu vou pregar isso aqui e tal. E não é assim, gente. Quem manda é Deus, não é a gente, né? E em quinto lugar, para cumprir propósitos desconhecidos da nossa parte. É óbvio. Aí eu comento ao longo do capítulo 6 sobre várias passagens bíblicas que me dão embasamento para isso. Aliás, em cada uma dessas razões eu também faço isso. E antes de terminar o capítulo, eu digo assim, né, que a gente deve tomar pelo menos 5 cuidados, se for o caso, de mudar o sermão. O primeiro deles, devemos investigar nosso coração para ter certeza de que é a vontade de Deus que mudemos a mensagem. Então a gente tem que pregar a mensagem que Deus quer. Se for o caso de mudar o sermão na hora de pregá-lo, que seja realmente porque Deus mandou, tá? Em segundo lugar, devemos obedecer a Deus incondicionalmente. Ele é o Senhor e nós servos. Terceiro, certamente isso só poderá ocorrer se estamos sendo guiados para outra passagem bíblica que conhecemos bem.
tão bem quanto aquela que estávamos dispostos a pregar inicialmente. Então, nesse caso, eu lembro, eu preguei uma outra mensagem, era uma passagem que eu conhecia muito bem, já havia dado aula sobre ela diversas vezes. Então não era eu não ia aventurar numa passagem desconhecida, era uma passagem que eu conhecia muito bem. Em quarto lugar, devemos ser discretos, de preferência não devemos anunciar que mudamos o texto sobre o qual iremos pregar. Então, isso é muito comum, né? Ver pregadores, eu ia pregar a mensagem tal, e agora Deus, o Espírito Santo, falou comigo. Dá a impressão de que a mensagem que ele ia pregar antes até nem era bíblica. A intenção também, e muitos fazem isso de propósito, eu sei disso, nós sabemos disso, né? Que o cara faz isso no intuito de se autopromover. E isso deve ser evitado a todo custo. A única glória deve ser para Deus. Então eu cheguei, anunciei o texto, eu lembro da igreja, lembro o dia, enfim, lembro qual foi a passagem. E cheguei, anunciei o texto novo, sem dizer que mudei nada, preguei a mensagem normalmente e encerrou o culto. E no carro minha esposa perguntou, você não ia pregar tal passagem e tal? E o que foi que houve, né? Eu falei, não, Deus me direcionou para outra passagem e eu não falei nada para ninguém. Então ninguém daquela igreja ficou sabendo que eu mudei o sermão. Mas eu preguei do mesmo jeito que eu pregaria a outra que estava esboçada e que em outro dia, inclusive, eu preguei. Tá? E em quinto lugar, jamais devemos pensar que somos melhores do que outros pregadores porque Deus interferiu tão diretamente em nossa pregação. A glória é sempre de Deus. Então a base bíblica sim para pregar uma outra mensagem, não tem problema nenhum. Deus é soberano. Essa é para mim a maior base bíblica de todas. E ele pode dizer, não, meu filho, minha filha, não pregue esta mensagem, pregue essa outra, tá? E que tomemos esses devidos cuidados aí. No livro vocês encontrarão muito mais questões sobre o assunto. Deus abençoe vocês, boa semana, bom dia e até a próxima.